Bom, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu já vou até pedir um pouco de desculpas porque eu não tenho um microfone melhor, tá? Eu não tenho microfone, eu gravo com o celular e aqui provavelmente vai estar pegando barulho de carro e até um pouco de vento, mas eu sou o Eric e assim como você aí do outro lado, é a minha primeira vez vivendo e eu vou estar falando hoje sobre algo muito simples, na verdade, né? As pessoas acabam dificultando isso e nem percebem o quão fácil e o quão bom é você ter isso para sua vida. Mas olha, ser você mesmo só vai facilitar a sua vida, tá? Só vai facilitar a sua vida e vai facilitar a vida de todo mundo ao seu redor. Tem vários pontos que eu gostaria de estar abordando em relação a isso, né? E inclusive quando eu falo de ser você mesmo, é, é de todas as formas, tá? De todos os aspectos, sendo um filho da puta ou sendo uma pessoa muito boa. Porque às vezes a gente quer ser filho da puta com as pessoas, a gente quer ser meio grosso e a gente acaba não sendo, né? Por N motivos. Mas tem alguns motivos aqui que eu gostaria de estar abordando, né? O porquê de eu defender tanto isso. Tá, vamos lá. Primeiro deles, ser você mesmo só facilita a sua vida e a dos outros. Primeiro ponto, ser você mesmo faz com que tudo aquilo que esteja alinhado com você, tudo aquilo que faça sentido estar na sua vida, entre na sua vida e você expulse tudo aquilo que não faz sentido estar na sua vida, certo? O que é muito bom pra você, mas se você parar pra pensar também é muito bom pros outros, porque quando você para de performar, quando você para de tentar ser algo que você não é, seja do lado bom, do lado ruim, porque eu entendo que muitas vezes é, existem momentos em que você acaba sendo ruim, tendo atitudes que você não gostaria em relação a algo ou alguém, simplesmente pelo fato de você querer estar incluso num grupo ou querer agradar uma pessoa ou enfim, é aquela história da necessidade de validação, né? Aquela história da necessidade de você se encaixar em um grupo e ser carente, né? A verdade é isso, né? Que muitas pessoas elas passam a vida, né, ou muito tempo dela performando aquilo que elas não são, justamente por carência, porque elas não têm amor próprio e por não ter amor próprio, elas ficam fazendo de tudo, ficam se enganando e ficam mentindo para si mesmas para agradar os outros. O que é uma merda, né? Porque parar pra pensar em alguns momentos da sua vida, em algumas coisas que acontecem ou que aconteceram com você ou com pessoas próximas, de você claramente saber que ou você ou alguém tá fingindo ser algo que não é, ou ela tá falando algo que ela definitivamente não concorda, e aquilo alimentar e fazer uma bola de neve de merda num ambiente ou com alguém, né? Alimentar o ego de alguém e isso só estourar lá na frente e acabar, enfim, ou no mesmo momento deixando todo mundo desconfortável, deixando uma situação meio ruim, porque a verdade é que a gente sabe que quando alguém não está sendo autêntico e genuíno, a pessoa ela fica com uma energia, por assim dizer, meio paia, né? As pessoas elas sentem quando você não está sendo você mesmo. Na verdade, assim, tem muita gente que aprende a performar e a fingir, então ficam muito boas nisso, mas uma hora ou outra a casa cai. E quando eu digo que a casa cai, é porque chega num ponto em que mentalmente você desaba, você não aguenta mais, porque
sabe aquele tipo de pessoa que você tem que ficar pisando em ovos? Você tem que ficar medindo cada palavra, cada atitude que você vai ter na presença dela, porque senão ela vai surtar ou, sabe, você vai ter algum tipo de desconforto ali, porque a pessoa vai ter uma atitude ou vai falar alguma coisa que vai deixar o clima do ambiente inteiro, não só você, mas assim, tudo ali ao redor uma merda. Então, esse é o problema. Fora que, né, quando você tá sendo omisso, você tá alimentando o ego dessa pessoa e dizendo pra ela que tá tudo bem ela ser desse jeito ridículo, sabe? Que ela tá sendo. E assim, esse é um dos pontos do qual eu defendo, né, de que você tem que ser você 100% das vezes. Porque primeiro você vai afastar as pessoas que não estão alinhadas com você. Você vai afastar pessoas que não tem nada a ver com você, né? Como eu falei, por necessidade, você acabou se aproximando e criou um personagem. Pra ficar próximo dessas pessoas, sendo que, cara, você não precisa, entendeu? No final das contas, a companhia que você precisa, a chave para tudo aquilo que você sente que é necessário, tá dentro de você, né? A verdade é que ninguém precisa de ninguém. Tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer, que a gente busca, na verdade tudo aquilo que é uma necessidade, né, que a gente sente a necessidade, é para tapar um vazio que você só consegue encontrar quando você entende a si mesmo, né? O resto é tudo muito superficial. E eu não tô falando que você não pode buscar querer ter mais coisas ou querer ter mais dinheiro, muito pelo contrário. A questão é que uma coisa é você se colocar num estado de necessidade, né? Como se você precisasse daquilo para ser feliz. Outra coisa é você entender que você não precisa de nada para ser feliz e estar em paz com você mesmo. E que tudo que vem para sua vida, tudo que vem e vai, ou aquilo que você quer, sem a necessidade, são bônus da realidade que você constrói com base em como você se sente em relação a si mesmo, certo? Então, até me perdi, sabe, é meio difícil falar andando na rua, né, porque tem os carros passando e às vezes eu me distraio, então fica um pouco complicado, mas acredito que deu para passar mais ou menos a ideia do que eu queria dizer. Talvez tivesse mais algum ponto ou outro que eu gostaria de abordar nesse vídeo, mas acredito que eu passei a essência do que eu gostaria de transmitir. Então, assim, a dica final e a conclusão que eu dou para você é: não tenha medo de ser você mesmo, não tenha medo de frustrar, de ser babaca com as pessoas, porque às vezes é necessário você ser babaca com as pessoas para que elas não continuem sendo babacas com você, né? E quando você é você mesmo, tudo aquilo que é para ser seu, tudo aquilo que faz sentido estar na sua vida, vai te encontrar de alguma forma e vai estar, e vai se alinhar. Tudo aquilo que não é, dá um jeito de expulsar, né, e de vazar. E eu não tô falando que isso é fácil, tá? Porque é algo que requer muita prática e muito entendimento pessoal. E querendo ou não, você tem que ter culhões, porque tem gente que é chata mesmo e às vezes você não quer passar por aquele desconforto de enfrentar a reação da pessoa, mas é necessário. Até porque, como eu falei, no fundo, você não precisa de ninguém para ser feliz, você não precisa de ninguém para estar vivo, para estar vivendo. Então é isso. Fica essa dica aí para você que está em ambientes ou tem amizades das quais você não se sente confortável. Cara, se você não se sente confortável,
Se você não se sente confortável em algum ambiente ou com alguma amizade sua, você pode ter certeza que é porque você não está sendo fiel a si. Você está se traindo. Você está sendo um babaca com você. E porra, caralho, o cara me passou lambendo aqui. E porra, isso é paia. Isso não é legal não. Sabe, como eu falei, é algo que se você continuar alimentando, acaba ressoando para outras pessoas, para outras áreas da sua vida. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui, se você assistiu até o final. Deixa o seu like se fizer sentido pra você. E se fizer sentido também, né, se inscreva. Hype esse vídeo. E enfim, comenta aí embaixo. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre esse assunto, ou se você concorda comigo, sei lá. Escreve qualquer merda aí que eu vou estar lendo. E muito obrigado. Tamo junto.